Mateus capítulo 16, versos 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Irmãos, nos últimos 200 anos, a palavra de Deus vem sendo atacada de maneira sistemática no que diz respeito à sua inerrância e ao conteúdo do Evangelho. A partir dos últimos 40 anos, com o chamado movimento de crescimento de igrejas, o cristianismo foi empurrado pela ladeira escorregadia cada vez mais para longe de Cristo e do Evangelho. Podemos delinear nitidamente alguns pontos dessa apostasia. A salvação dos homens não é mais somente em Cristo e através dele. Esse é um ponto. O pecado é visto como algo sem importância, sem consequências sérias, principalmente no aspecto espiritual. O pouco caso dado ao inferno. O inferno nem se fala mais nele. A experiência espiritual baseada nos sentimentos. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto algo gostoso. O sentimento substituiu a fé e a emoção substituiu a razão na igreja. E com isso a porta se abre para o misticismo, que já se tornou, ou melhor, que já tomou conta na maioria das igrejas. Fazer com que os pecadores se sintam seguros e confortáveis na igreja. Tolerar o que Deus não tolera e aceitar o que Deus condenou, como o estilo de vida homossexual. É um caso. A rejeição total da mensagem da cruz de Cristo. Esta mensagem, irmãos, desapareceu praticamente da igreja pós-moderna. Essa ladeira escorregadia na qual tantos evangélicos se encontram está estabelecendo palco para o estabelecimento da nova ordem mundial que introduzirá o anticristo logo que a igreja verdadeira tiver deixado este mundo por meio do arrebatamento. É exatamente, irmãos, para onde a igreja evangélica está rumando firmemente. Tudo parece estar caminhando em direção a uma mundialização nos âmbitos social, econômico, político e religioso. O Evangelho de Cristo é sem concessões. O Evangelho de Cristo
não faz concessão, não cede, não faz acordo e não se atualiza para se tornar aceitável. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17. Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Porque nós não somos como muitos falsificadores, mercadejando, diz a outra versão, mercadejando a palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como Deus, como de Deus na presença de Deus. Irmãos, não somos mercadores. O Evangelho não é produto que se vende por mais ou por menos. Mas o mercador, na ânsia de vender o seu produto, faz qualquer negócio. Mas nós não somos mascates, nem marreteiros da palavra de Deus. Não pechinchamos a palavra de Deus. Se Deus disse que é tanto, não diminuímos nenhum centavo. Não tratamos as pessoas como fregueses, mas como pecadores que precisam, de salvação. O nosso compromisso aqui, irmãos, é com Deus e não com o povo. Não é com o povo, é com Deus, é com a palavra. A igreja não é uma empresa, o evangelho não é um produto e o púlpito não é um balcão de negócios. Também não usamos aqui a palavra de Deus para preparar nossas próprias mensagens mais chamativas, aceitáveis e também mais rentáveis. Preferimos pregar a própria palavra de Deus e o evangelho irretocável e sem concessões de Cristo. Isso, irmãos, não dá ibope, mas nós não estamos atrás de ibope. Nós estamos atrás da regeneração das pessoas. Visamos tão somente a regeneração das pessoas que Deus tem escolhidas para salvar. Os mercadores pregam de tudo, mas só negam criminosamente ao povo a mensagem da cruz, a única que pode salvar o pecador. Irmãos, hoje em dia, a perversão mais popular é o evangelho positivo, que foi criado para não ofender ninguém com a verdade. Um dos mais populares evangelistas do nosso tempo disse que é degradante chamar alguém de pecador e que Cristo morreu para restaurar a dignidade e a autoestima do homem. Esse tipo de mensagem pode ganhar muitos adeptos, mas não salva pecadores. Os apelos para vir a Cristo são pelas razões erradas: para ter saúde, para ser feliz,
para ter sucesso, para restaurar um casamento ou para resolver qualquer outra coisa. Satanás é versátil e oferece muitos falsos evangelhos, e o resultado é um só: levar muita gente a achar que está salva. Nenhuma fraude, irmãos, pode ser maior do que esta, porque as consequências são eternas. Irmãos, estamos vivendo em uma época onde quase tudo visa a valorização e a exaltação do homem. A pós-modernidade avança sem precedente na história, e o cristianismo pós-moderno quer que o evangelho se atualize para ser aceitável na opinião das pessoas. Com isso, estamos perdendo o evangelho verdadeiro. O evangelho está sendo retocado com as cores da moda para atender às tendências do homem pós-moderno. É uma tragédia, irmãos, uma tragédia. Vamos voltar lá em Mateus 16 e versos 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus, irmãos, propõe neste texto 3 coisas para a nossa libertação total. Primeira, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo. Segunda, tome sobre si a sua cruz. Terceira, siga-me. Jesus exige renunciar, não é? Ele exige renúncia. Renuncie-se a si mesmo. Ele não diz aceite-se a si mesmo. Jesus mostra aqui, irmãos, que a vida com a qual nascemos não serve para Deus. É difícil ter um conceito correto de nós mesmos e da nossa natureza. Qualquer pessoa que presume que tem qualquer valor está destituída da revelação do Evangelho de Cristo. Deus fez o homem perfeito, reto, mas na queda o homem foi invadido de uma presunção orgulhosa e pecaminosa que tem estragado toda a sua existência. As pessoas boas e honestas, irmãos, são as mais difíceis de ser salvas, porque estão cheias de suas virtudes pessoais. Com a entrada do pecado na experiência do ser humano, a vida humana tornou-se egoísta, pecaminosa, pecadora, maligna, terrena, carnal, estragada, nociva e, pior ainda, indo para o inferno. Por isso Jesus propõe a renúncia total dessa vida a fim de ganhar
a vida dele, né? A vida de Deus. Jesus disse no texto que foi lido: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. É Jesus que está dizendo. O que é perder a vida? Porque Jesus está propondo perder a vida. O que é perder a vida? Perder a vida é morrer. É morrer. O que é morrer? É o fim da nossa vida. Jesus está propondo aqui uma substituição de vida, irmãos. Uma troca de vida. Morrer é o único jeito de perder a nossa vida pecaminosa para ganhar a vida de Cristo. O próprio Cristo vem ser em mim a minha vida. Por isso, Jesus nos levou à cruz e nos fez morrer com Ele. É exatamente o que significa tomar a cruz. Tome sobre si a sua cruz. Foi o que Jesus falou. Qual é o significado de tomar a cruz? Uma cruz é um lugar de morte. Quando você e eu tomamos a cruz, confessamos que estamos mortos com Cristo. Veja bem, uma cruz, naquela época, era um instrumento e um lugar de morte. Portanto, o Senhor Jesus diz: quando você se decide por mim, você tem que morrer. Se você não morrer, eu não quero você. Se você não morrer, eu não quero você. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, verso 20. Irmãos, esse texto resume toda a vida cristã, autêntica, verdadeira. Aqui está toda a proposta de Deus. É o padrão de Deus. Já estou crucificado com Cristo. Significa, estou morto, acabado, encerrado, finalizado. Eu terminei ali na cruz. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é isso? Substituição. Sai o eu, ou saiu o eu, e entrou Cristo. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Significa o quê? Significa crer que está morto com Cristo e Cristo vive em mim diariamente. Já estou crucificado com Cristo. Significa que Cristo me crucificou com Ele quando Ele foi crucificado. Foi Cristo que me crucificou com Ele
ao ser crucificado na cruz. Portanto, já estou crucificado com Cristo. Irmãos, é graça, graça soberana de Deus. É Ele que fez. Primeiro, Cristo nos atraiu para Ele naquela cruz. Segundo, Cristo nos levou a morrer com Ele quando Ele morreu. Terceiro, ao ser ressuscitado, fomos ressuscitados juntamente com Cristo. A partir da ressurreição, Cristo vive em nós. Irmãos, é necessário ter os olhos abertos para ver esta tremenda verdade. Quando Cristo foi crucificado, Ele não apenas morreu pelos pecadores, mas também morreu com os pecadores sobre a cruz. A morte de Cristo na cruz pelos pecadores é a base da libertação, mas a morte dos pecadores com Cristo é a nossa experiência de libertação. Cristo crucificado por nós é a base, e nós crucificados com Cristo é a experiência de novo nascimento. Tudo isto pela graça de Deus em Cristo. Você já viu bem a sua morte com Cristo? Você já viu? Você já cuidou bem disso? É importante. É tudo. Não se descuide desse ponto. Gálatas 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Temos então neste texto a crucificação de Jesus por mim. Temos aí também a nossa crucificação, a minha crucificação pessoal com Jesus e a crucificação do mundo para mim. A crucificação de Jesus por mim, a minha crucificação pessoal com Jesus e a crucificação do mundo para mim. É esse o significado de tomar a cruz sobre nós, não é? Eu me considero morto ali com Cristo, e Cristo é a minha vida. Cristo é a minha vida. Romanos 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Verso 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Veja bem, tomar a cruz é uma necessidade minha e uma exigência do Senhor Jesus, para termos a condição de relacionamento íntimo com Ele. Porque Ele falou: renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Eu posso reconhecer que a minha velha vida findou-se naquela cruz em Cristo. Eu posso reconhecer a vida de Cristo operando em mim.
eu posso reconhecer a pessoa de Cristo em mim. Agora sim, agora podemos seguir a Jesus Cristo. Seguir a Cristo, irmãos, é o melhor projeto que existe. Nesse seguir, eu não me pertenço mais, pertenço a Ele. Estou debaixo do seu senhorio, da sua soberania e do seu domínio. Jesus só pode governar a gente, né, depois de crermos a nossa morte com Ele naquela cruz. Jesus só pode governar o seu ser, né, se você creu a sua crucificação com Ele, né? Ou Cristo governa o seu ser, ou eu vai governar. Quando me considero morto, crucificado com Cristo, Cristo vive e reina em mim. Mateus 16, versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Irmãos, não o seguimos em troca de bênçãos. Não o seguimos por causa dos seus benefícios. Não o seguimos apenas como um seguro contra o inferno. Não o seguimos por qualquer outra coisa. Irmãos, nós seguimos Jesus porque nós o amamos. Diz aqui, por amor a Ele. Nós o seguimos porque o amamos. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você sabe do que estou falando? Você já experimentou esse morrer com Cristo, essa vida de Cristo em você, a pessoa dele em você, esse andar em um relacionamento íntimo com Ele? Não estou pregando nenhuma doutrina falsa, irmãos, mas a verdade da palavra de Deus. Nós só podemos seguir Jesus nessa base. Com o pecado não dá, com a velha vida não dá, com a natureza velha pecaminosa não dá. A relação entre nós e Cristo não é como muitos pensam, uma tentativa de andarmos nos seus passos, imitando-o, seguindo-o e copiando-o. Não, irmãos, o Senhor não é como caderno de caligrafia, né, que se possa copiar. Tente copiá-lo, e quão pobre será a sua cópia. O Senhor, né, Ele mesmo vem viver em nós. Ele mesmo vem viver em nós a vida dele. Deus, irmãos, não quer, eu creio assim, Deus não quer colocar algumas qualidades dele em você, nem prover você de poder
para que você possa viver a vontade dele. Não é de poder que você precisa, nem de algumas qualidades de Deus em você. Você precisa de Cristo mesmo em você. No Evangelho, Cristo está vivendo em nós. Ele vive em nós, Ele vive em você, com tudo que Ele é. Irmãos, nós não temos as qualidades de Cristo. Nós temos o próprio Cristo vivendo em nós, revelado em nós, manifestando-se. Nós não temos as qualidades de Cristo. O que nós temos é Cristo mesmo em nós, manifestando as suas qualidades. Conta-se uma lenda que um urubu começou a observar uma pomba. Ele ficou muito impressionado com a beleza da pomba, com a cor dela, com o seu voo gracioso, com a sua limpeza. Pomba gosta de coisa limpa. Sua preferência por coisas limpas e tal e tal. O urubu pensou: eu gostaria de ser assim como essa pomba. Então ele teve uma ideia de urubu, procurou um salão de beleza aviário e pediu ajuda para ser igual à pomba. Chegando ao salão, lhe deram um banho com água oxigenada, ganhando uma cor parecida com a da pomba. Fez as unhas, ganhou um trato caprichado, ficou ajeitado. Ele saiu do salão pensando: hoje é o meu dia de pomba. Hoje estou igual à pomba. Foi lá, conversou com a pomba, voaram juntos, Depois de um tempo, a pomba lhe disse: estou com fome, vou almoçar. O urubu, com a fixação de pomba, disse: eu posso ir com você? Ela respondeu: pode. E quando eles chegaram à árvore da pomba, ela apanhou sementes, brotos verdes e novos, e também algumas frutinhas, e começou a comer. O urubu começou a provar aquelas sementes, e colocou uma semente no bico e jogou fora. Colocou uma frutinha no bico e jogou fora. Colocou um broto daquele verdinho no bico e jogou fora. Ele não gostou. É horrível, ele gritou. Não consigo comer isso. Não vou ficar aqui. Vou dar o fora o mais rápido possível. Ele subiu alto. Lá em cima começou a voar circularmente. Depois de um tempo, desceu rasante para uma carcaça de carne podre. Era um boi morto há poucos dias. E chegando, pousando em cima, inspirou:
Que cheiro gostoso, que delícia, minha comida preferida. Moral da história, irmãos: apesar da mudança de aparência, da fixação em querer ser pomba, apesar do seu estágio que fez com a pomba, o urubu continuou urubu. Por quê? Porque não mudou a sua natureza. A sua natureza continuou saprófaga, que nutre de matéria orgânica em decomposição. Continuou o mesmo gosto, o mesmo desejo, a mesma vontade, o mesmo tipo de alimento. Irmãos, é o que a religião, qualquer uma, viu? Qualquer uma, é o que a religião faz com as pessoas, viu? É o que a religião faz. Muda algumas coisas, mas não muda a natureza. Continua a velha natureza pecaminosa, se nutrindo de pecados, se nutrindo de fofoca, mentiras, inveja, etc. Irmãos, só tinha um jeito para o urubu, também só tem um jeito para o pecador: morrer, né? No caso do urubu, morrer urubu e ressuscitar pomba. No caso do pecador, morrer pecador e ressuscitar novo homem, nova criatura em que Cristo vive. Irmãos, é o que acontece. A religião está fazendo isso com as pessoas. Muda a aparência, muda formas e fica aí na igreja um bando de crentes mentindo, viu? Cobiçando, desejando. Eu vou dizer o que vai acontecer: vão todos para o inferno, porque se não nascer de novo no reino de Deus não entra. O urubu pensou em termos de adesão, em termos de imitação, em termos comportamentais, em termos periféricos. Mas quem morre e ressuscita com Cristo possui a vida e a natureza de Cristo operando. Esse gosta do que Cristo gosta, ama o que Cristo ama, segue Cristo por amor, segue o Senhor em doce comunhão com Ele. Amém?